Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma revisão da classificação do relevo brasileiro. Aqui é a professora Graça, do segundo ano, A e B, do turno matutino. Então, nós vamos analisar primeiro o mapa da classificação de relevo de Haroldo, certo? Então, nós vamos analisar pelas cores, né? Está distribuído no mapa. Então, aqui o laranja representa o Planalto das Guianas, a planície amazônica, certo? Vocês vão observar que essa planície, né? Ela pega até a parte do Maranhão, certo? O Planalto Central, o Planalto Atlântico, a planície costeira, ou a planície costeira vem do Maranhão, passando pelo Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, certo? Nós chamamos Paraíba, que é antes do Pernambuco, então vem chegar até a São Paulo. Então, passando pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro a São Paulo. Então, aqui nós vamos nos deparar com o Planalto Meridional. E aqui nós temos a planície do Pampa. Quer dizer que se encontra na região sul, certo? E aqui é a planície do Pantanal. Isso de acordo com a classificação de Haroldo Azevedo, certo? Então, aqui nós temos outra classificação de Asis Abissab. Essa classificação ela se deu em 1958. Então, continua, certo? A mesma classificação que a gente vai comparar do Planalto das Guianas. Aqui houve uma diferença porque é planície de terras baixas, mas é a planície amazônica. Aí temos a diferença que nós vamos olhar, que tem o Planalto do Maranhão e Piauí, Planalto Nordestino, e aqui a planície é terras baixas da costeira, né? Temos Serra do Pantanal do leste e o Pantanal Meridional. E temos aqui o Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, certo? Então, essa divisão aqui, ele definiu, né, as planícies como uma área mais ou menos plana, certo? Onde os processos de sedimentação superior ao processo de erosão. E temos, ele também definiu os planaltos, que a gente vai analisar aqui o Planalto Central, e o Planalto Meridional, Planalto Nordestino, Planalto do Maranhão Piauí, certo? Como áreas irregulares, onde o processo de erosão são superior ao processo de sedimentação. A classificação de Abissab apresentou 10 unidades, 75% de planalto e 25% de planície. Isso na visão de Abissab, certo? Em sua teoria. Então, nós vamos perceber que ele, em 1958, ele é um professor, pesquisador do Departamento de Geografia da USP e publicou seu trabalho propondo alterações nos critérios de definição do compartimento do relevo. A partir de então foram consideradas as seguintes definições, né? Planalto, área com processo de erosão superior à de sedimentação, como ele colocou, né? Planície, nós vamos analisar as planícies, a área com mais ou menos plana, com processo de sedimentação, supera a erosão, independentemente das cotas aritméticas. Então, essa é a classificação. Então, nós vamos analisar outro mapa, que ele vai mostrar essa parte da classificação, certo? Olha só, nós vamos analisar que aqui é o estudo de Jurandir. Foi em 1989. É outro professor e também pesquisador do Departamento da Geografia da USP.
ele divulgou uma nova classificação de relevo brasileiro com base nos estudos de ASE, AB e SAB. Então, considerando as outras teorias, né, desses outros autores. Na análise da imagem de radar obtida no período de 1970 até 1985 pelo professor e pelo seu projeto Radan Brasil. Esse projeto, ele começou a fazer um mapeamento, né? Consistiu em um mapeamento completo, minucioso do país, no qual se desvendaram as potencialidades naturais do território, como minérios, madeira, solo fértil, recurso hídrico. Então, vocês vão perceber no mapa, né, que além dos planaltos das planícies, ele foi detalhando mais o tipo de compartimento da depressão, olha só. Então, essas cores que está aqui no mapa, o verde representa as depressões, o amarelo, as planícies, o laranja, os planaltos. Então, ele foi classificando de acordo com a numeração. Então, vocês vão observar o número 1. Então, ele está representando o planalto. Então, nas bacias sedimentares. Nas bacias sedimentares, nós temos 3 tipos de planalto. O planalto da Amazônia Oriental, o planalto da bacia do Parnaíba e o planalto da Chapada da bacia do Paraná. Olha, então a gente vai analisar onde está, né? Então, tanto na região sudeste como na região sul, e vamos encontrar, certo? E aí temos as instruções de coberturas residuais da plataforma, certo? Que são a terra de planalto. Nós temos, nós vamos analisar bem, que está aqui localizado o número 5, é o planalto da Chapada. Então, aí nós vamos ver aqui o planalto das Chapadas. Aí tem o número 6, que ele representa, olha só, onde nós vamos analisar, é o planalto residual norte amazônico, viu? Então, aí vocês só analisar muito bem essa numeração. E o planalto residual sul-amazônico, olha. Então, a partir daqui, nós vamos analisar o número 7, ó, ele tem várias repetições. Por quê? Porque ele está representando os planaltos. E no meio dos planaltos, nós temos depressões, certo? As depressões. Aí temos cinturões orogênicos, certo? Esses cinturões, eles vão estar representados, mostrando os tipos de planalto. E nós temos o planalto da Serra do Atlântico Leste-Sudeste, certo? Que vocês vão analisar. Certo? Aqui o número 8, ele está no Atlântico Leste-Sudeste, certo? Porque está no leste. E nós temos a Serra de Goiás, a Minas Gerais, certo? Então, vocês vão perceber aqui o número 9, né? Olha, por onde ele vai percorrer, certo? E nós temos o núcleo cristalino, arqueados. O que quer dizer? Porque esses núcleos cristalinos, ele está distribuído em 2 tipos de planalto, o planalto da Borborema e o planalto sul-rio-grandense. Ok? Então, aqui são os planaltos representados pela cor laranja. E as planícies pelo amarelo claro. Nós temos aqui todos, você vê percorrer o rio Amazonas, né? Então, essa parte amazônica é uma área de planície. E as planícies planície do rio Amazonas, planície do rio Araguaia. Nós temos aqui planície do Pantanal, certo? A planície do Pantanal Mato Grossense, planície da Lagoa dos Patos Mirim, planície tabuleiro litorâneo. E temos a depressão. Toda essa área de verde representa as depressões. Então, nós temos a depressão Amazônia Ocidental, depressão marginal norte amazônico,
nós temos marginal sul amazônico, Araguaia, depressão Cuiabana e Alto Paraguai, Guarapuré e Miranda, né? Então, nós vamos perceber essa parte e temos o 19, a depressão sertaneja do Rio São Francisco. Olha só que vocês vão perceber, né? Essa daqui, onde percorre o Rio São Francisco, né? Que ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, ele vai terminar onde? No Oceano Atlântico. Então, aqui são terras de depressão sertaneja e do São Francisco, né? Aí tem a depressão do Tocantins, certo? Aqui é o Tocantins, nós vamos perceber. E temos a depressão periférica da borda do leste da bacia do Paraná. Então, aqui nós temos, né, representa. Então, essas representações, a depressão periférica do sul rio-grandense, certo? Chega até aqui. Então, quando nós falamos em planície, ela está toda representada. Ó, nós temos aqui, né? E quando falamos depressão, ó, aqui são o amarelinho claro, a planície. A depressão representa pelo verde, ok? Então, como nós já temos essas 3 classificações no relevo brasileiro, vamos para as perguntas. Nós vamos resolver as nossas perguntas. Aqui tem o Brasil desde a primeira metade do século XX. Algumas propostas de classificação do relevo do território nacional. A classificação mais recente conhece que o relevo brasileiro está dividido em planalto, depressão e planície. Essas classificações são propostas por quem? Então, a resposta é a letra C. Então, mais recente foi a teoria de Jurandir Rossi. Por quê? Porque Jurandir foi em 1989, professor da USP, né? Ele divulgou através do projeto Radam Brasil. Então, a partir desse projeto, ele fez um mapeamento minucioso do país, a qual ele desvendou as potencialidades naturais do nosso território brasileiro, né? Então, foi Jurandir Rossi, certo? A segunda questão, a classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimento é uma síntese do processo de constituição da modelagem da superfície terrestre de forma resultante. Esta classificação distingue 3 tipos de compartimento que são. Então, quando nós vamos analisar essa classificação do relevo brasileiro, nós analisamos 3 mapas que mostram cada um de uma teoria, né? E esses compartimentos, nós vamos analisar que existe o processo de construção da modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Mas essa classificação distingue os 3 tipos, que é o que compõe o Brasil. E o território brasileiro, ele só é formado por planalto, planície e depressões. Certo? Só são essas características do nosso território brasileiro, né? Nós não temos área de montanha, só temos planalto, planícies e depressões. Esse sim é a característica que nós temos do Brasil. Então, a terceira questão é da USP, certo? Ele que elaborou, a Universidade de São Paulo elaborou essa questão, que diz o seguinte: os agentes externos do relevo promovem um trabalho escultural da paisagem, com os desgastes ou a construção de novas feições da ação da água, do rio, do mar, e resulta respectivamente. Então, o resultante delas,
Nós temos aqui letra A, B, C, D, E, mas é a letra A. Por quê? Quando nós falamos a ação da água do rio e do mar, nós estamos falando do delta, nós estamos falando das falésias, que são outros tipos de relevo. Porque o relevo, ele tem várias formas, tem várias classificações, mas também tem outras formas que nós podemos observar, certo? Nós não podemos deixar de observar esses tipos de relevo, certo? Essas formas. E o delta é uma, e as falésias também são outras. Então, as falésias nós vamos encontrar pelos oceanos, certo? Então, em várias áreas, nós temos as falésias nas praias de São Luís, nas praias de Alagoas. Então, são falésias que dá para a gente perceber, certo? Bem no perfil também a gente percebe. Então, é o delta e as falésias. Essa é a resposta correta. Deltas e falésias, certo? Então, vamos para outra questão, que nosso tempo está acabando, certo? Os derrames basálticos do Mesozoico caracterizam. O que é o Mesozoico? É a era Cenozoica, da formação dos basálticos brasileiros. Então, qual é a área do Brasil que tem esses derrames basálticos do Mesozoico, da era Mesozoica? Então, a gente vai encontrar somente na região sul, na região dos Pampas. Essa região sul que tem essa região de basáltico da era Mesozoica. Entenderam? Então, aí vocês podem perceber. Então, vamos para a quinta questão. Na década de 1980, como nós já vimos que em 1980, né, 1989, o professor Jurandir, com base no projeto Radam Brasil, realizou uma nova classificação de relevo brasileiro baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é a morfoestrutura. A outro é a morfoescultura e o outro é o morfoclimático. Então, o clima se torna importante, né? Porque nessa classificação o Brasil foi dividido em 28 unidades que nós analisamos no mapa, sendo que todas se enquadram em 3 tipos de relevo gerais. São elas. Então, quais são elas? Planalto, planície, depressão. Certo, são elas mesmo. Então, nós estamos aqui com a resposta, é a letra A, certo? Então, a letra A é a resposta correta, porque o Brasil só tem, nessas 28 unidades, elas vão se classificar somente em planalto, planície e depressões, mostrando os planaltos de cada área, planície de cada área e as depressões de acordo com sua localização no mapa. Só vocês analisar de acordo com que eu fiz a amostragem no mapa. Sexta questão. A respeito da estrutura e a forma de relevo brasileiro, identifique as afirmações a seguir como verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso, né? Aí nós temos aqui, grande parte das rochas e estruturas que sustentam as formas de relevo brasileiro são anterior e atualmente configurada no continente sul-americano, que passou ao formato de orogênios, a dina de abertura do Oceano Atlântico para o Mesozoico? Correto, verdade, isso é verdadeiro. Então, coloque-se o V de verdadeiro. Então, em virtude das prolongadas fases erosivas das grandes formas de relevo, o território brasileiro passaram a desempenhar um papel determinando nas configurações de macroestrutura do subsolo? Não, é falso. Então, essa parte aí é falso. Quanto às dinâmicas do segmento erógeno,
erogenético, apesar de atingir a borda oriental do continente sul-americano no Cenozoico. No Brasil, a sua repercussão deu consistentemente a parte ocidental também. Não, é falso. Então, isso é falso, não é verdadeiro, né? As formas grandes e pequenas do relevo brasileiro têm como mecanismo genético, de um lado, e as formações litológicas e os arranjos estruturais antigos, e do outro, os processos mais recentes associados à movimentação das placas tectônicas e o desgaste erosivo dos climas anteriores atuais. Correto. Então, essa é verdadeira. Então, como nós analisamos no mapa, nós vimos o quanto ele é importante. Então, bom dia, tudo de bom. Essa é a nossa correção da nossa atividade. 6 questões, tudo de bom. Certo? Então, bom dia.